Boa noite, boa noite. Boa noite, deixa eu aparecer aqui. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Pré-feriado, pré-feriador, pré-feriado de Páscoa, fim de semana aí de passar com a família, de criar bons momentos, bons laços. Mas a gente vai aproveitar um tempinho aí, no final da noite, para nos aquecer e ter comprometimento com a gente mesmo, né? Com nossa evolução e com a nossa carreira, né? E com a nossa profissão, que a gente escolheu tanto e batalhou tanto para ter, né? Boa noite. Isso aí, beleza. Então, o tema da live de esquecimento de hoje, já avisando o nosso aulão da semana que vem, o aulão O Primeiro Passo, onde vamos aprender como começar do jeito certo da fisioterapia, sendo bem remunerado, sem ter que se matar de trabalhar, podendo atingir aí em pouco tempo os seus R$ 7.000 de faturamento, trabalhando só 2 horas por dia, atendendo, né? Só 2 horas por dia e podendo escalar isso cada vez mais, né? Então, beleza. Vamos dar prosseguimento aqui. Vou projetar aqui para vocês. Se der problema em áudio, em tela, vocês me avisam. Belezinha. E o tema de hoje, da live de aquecimento de hoje, para a gente já chegar quente já para a semana que vem, são, né, o tema é os principais erros que todo fisioterapeuta comete, os fisioterapeutas cometem e culpam a profissão por não dar dinheiro. Então vou abrir aqui 2 erros clássicos, todo fisioterapeuta sem exceção, se não faz ainda, se não comete ainda esses erros, aliás, se não comete mais esses erros, já cometeu em algum momento aí, desde quando começou a trabalhar, tá? Então está bem presente, infelizmente está enraizado na nossa profissão. É um dos grandes motivos que seguram a média salarial do fisioterapeuta bem abaixo do mercado dentro das profissões da área da saúde, né? Segura essa média salarial somente por R$ 3.064. Esses 2 erros aqui. E vou abrir para vocês hoje, né? Mas antes, vocês precisam saber de uma coisa, tá? Você não tem culpa por cometer algum desses erros que eu vou mostrar aqui. Você não tem culpa. Sabe por quê? Porque você não aprendeu antes. Ninguém na faculdade ensinou isso que eu vou te mostrar agora. Ninguém sentou com você e te explicou isso que eu vou explicar agora, tá? A gente, infelizmente, ou felizmente, né? A gente aprende, e muito bem, a tratar o paciente na faculdade, devolver a função dele, né? A ser um bom fisioterapeuta tecnicamente, né? Pelo menos a parte básica ali, né? Para poder partir para nossas especializações posteriormente. Mas ninguém ensina a parte dos negócios, né? A parte de como tem que ser trabalhado para você conseguir os pacientes que você tanto estudou, tanto batalhou para poder ajudar a como conquistar eles. Então, esse caminho você não trilhou ainda, mas tem alguém que trilhou e alguém que pode explicar o que está acontecendo, tá? Então, você não tem culpa por estar cometendo eles, caso você se identifique com algum aqui. Até hoje. Porque depois de hoje acabaram as desculpas. Depois de hoje, você vai entender esses erros e entender principalmente por que eles são os erros. Boa noite, boa noite. Pessoal dando boa noite no chat. Por que eles são os erros. Então, a partir de hoje, não pode ter desculpa, tá? Não pode cometer esses erros. Você vai entender porque eles são tão prejudiciais para o seu faturamento, para a sua aquisição dos pacientes, porque você não consegue crescer na profissão fazendo eles. E o mais interessante é que parece que você fazer diferente disso aqui é errado, porque a maioria das pessoas vai fazer desse jeito que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, observe, tá? O primeiro erro, já vou começar com os 2 pés na porta aqui. O primeiro erro que todo fisioterapeuta comete e acaba falando que a profissão que não dá dinheiro quando o fisioterapeuta tenta vender fisioterapia. Sejam bem sinceros, nem vocês, pessoal, nem a gente que é fisioterapeuta quer comprar fisioterapia. Sabe quanto que a gente comprou a fisioterapia, o nome da profissão? Quando a gente fez a graduação.
Quando a gente estava lá pagando as mensalidades suadas da graduação, 5 anos de formação, estudando noite sem dormir por causa de prova, por causa de trabalho, de TCC, aquela correria toda, a gente comprou fisioterapia nessa época, porque a gente queria estudar isso. Agora, como que a gente vai conseguir vender o nome da profissão? Não faz sentido, não faz sentido, tá? E muito mesmo o paciente querer comprar fisioterapia. Então as coisas já começam a dar errado quando o fisioterapeuta tenta vender fisioterapia. Não é isso que a gente tem que vender. Não é isso que a gente tem que oferecer para o nosso paciente, certo? Nosso paciente está com problema, ele está fragilizado. Ele não quer comprar fisioterapia, está passando é longe de fisioterapia. Ninguém acorda um dia de manhã e pensa, nossa, estou com algum incômodo aqui, não preciso, estou precisando fazer fisioterapia. Até porque é o nome da profissão, como eu disse. É bem interessante quando alguém vira pra gente e fala assim: nossa, eu já fiz fisioterapia tantas vezes para esse problema que eu tenho aqui, não, mas não deu certo. Aí o que que a gente pergunta? O que que você fez na fisioterapia? Porque as pessoas, a nossa cultura, do nosso país no geral, eles têm, intrínseco neles mesmo, enraizado, que tipo assim, fisioterapia é uma técnica. É ir lá, alongar, puxar elástico, colocar choquinho ou ir para o laser. E gelo. Isso é fisioterapia. Mas não. A gente sempre pergunta: "O que que você fez lá?", para poder entender qual técnica que foi usada, qual procedimento que foi usado. Precisou fazer estabilização de alguma coisa, se precisou fazer ganho de força para esse paciente, se precisou fazer trabalho pliométrico. Aí você pergunta: "O que que você fez lá?". Mas ninguém para e explica o que que é fisioterapia, que é o nome da profissão. Então nem a gente quer comprar fisioterapia, quanto mais a gente conseguir vender isso. Então isso é um erro que todo fisioterapeuta comete. Aqui, ó o cidadão na foto, a cara dele, triste, aparentemente preparado. Olha o consultório bonito, limpo, preparado, cheio de conhecimento, pronto, né, para atender os pacientes, promover saúde, qualidade de vida, recuperar a função, tudo aquilo que a gente sabe fazer e sabe fazer muito bem, mas vendendo fisioterapia. Então, quando você for promover o seu trabalho por algum motivo, ou querer atrair pacientes, você não pode querer vender fisioterapia para eles. Você tem que tentar vender o desejo deles, tá bom? E eu vou explicar, tá? Porque quando a gente tenta vender fisioterapia, a gente entra num ambiente muito ruim. A gente acaba entrando na guerra convencional, de ser genérico. É engraçado os patos aqui, né? É engraçado mesmo. Na guerra do convencional, do genérico. E o que é genérico, o que é convencional, o que é normal, o que é comum, o que tem a rodo por aí, tá? Tudo isso não tem valor. Não tem valor. Aí a gente encontra a nossa profissão do jeito que está hoje. Aí que é mais barato, fisioterapeuta genérico, que vende fisioterapia, que pega paciente de qualquer jeito, é paciente neurológico, é geriátrico, é pediátrico, é ortopédico, é pós-operatório, é pélvico, é uma DTM, ó, fisioterapeuta pega de tudo, pato. Por que pato? O pato nada, o pato voa e o pato caminha. E ele não é referência em nada que ele faz. Ele é mediano em tudo. Ninguém, quando era pequeno, olha a história aí agora. Ninguém, quando era pequeno, foi brincar de ser algum animal, falou: eu quero ser o pato, porque ele voa bem, porque ele nada bem. Ninguém quer nada bem igual o pato. Não quer nadar igual o golfinho, voar igual a águia, correr igual o leão, né? Ninguém quer ser o pato. Porque o pato, o fisioterapeuta pato, fica na guerra do comum, do genérico. Fala, aqui é mais barato, preço baixo garantido, desconto já. Fazer um comentário, um parêntese aqui, a IA tá um negócio absurdo também, né? Olha que perfeição essa imagem, negócio mais engraçado, né? Mas, ó, que é mais barato, que é a promoção R$ 39,90, gente. Aqui na minha cidade tem fisioterapeuta que vende os serviços aí, 1 hora de trabalho por R$ 39,90, R$ 40 na verdade, né? Ele não vende por R$ 39,90, R$ 40. É absurdo.
Um absurdo. Porque vem de fisioterapia, não vem de solução do problema. Aí vai o quê? Naquele paciente que o médico manda ele procurar um fisioterapeuta, aí ele vai fazer orçamento. Porque o médico mandou: "Ó, você precisa de fisioterapia". O cara chegou lá, tá com a dor nas costas: "Você precisa de fisioterapia". Aí beleza. E ele não tem a menor ideia que ele vai fazer. Não tem a menor ideia. Porque também esse encaminhamento médico é ruim. Então você precisa de um fisioterapeuta para fazer x coisa. Porque o médico também não sabe o que a gente vai fazer, né. Mas esse encaminhamento médico tem que ser mais preciso. Aí fisioterapia, beleza. Se é fisioterapia, qualquer um serve. Aí aquele paciente sai ligando para todo mundo. Todo mundo. Sai ligando para todo mundo. Aí preço, 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 mais barato. Aí cai lá, ó. Vai cair no cara da R$ 40 a consulta. Sessão dele, R$ 40. Vai cair no patão, né? Pessoal da fisioterapia. É muito engraçado que aqui na minha cidade tem um grupo de fisioterapeutas, tem quase 400 pessoas no grupo. E a cidade tem 250.000 habitantes, tem mais de um fisioterapeuta por mil de habitantes, né? E 5 universidades, e cada semestre deve formar aí uns 70 fisioterapeutas na cidade, é uma coisa absurda. Aí quando posta lá: "Precisa de atendimento domiciliar para um pós-operatório", aí tipo 15 pessoas: Eu". Aí chega a a outra pessoa: Preciso do atendimento domiciliar para o paciente neurológico". As mesma pessoa: Eu". Não tem critério. Aí quando pega um caso complexo, essas mesmas pessoas chegam lá no grupo: "Algum fisioterapeuta especialista em coluna?". Não tem critério, tá, não tem critério. Mas atuando em mais especializações, eu tenho mais chance de melhorar a quantidade de dinheiro que recebo? Acho que sua dúvida foi de atuar de atender várias áreas diferentes, né. Você está pensando o seguinte: quem come de tudo está sempre mastigando em alguma coisa, né, ou seja, eu estou atendendo tudo, todo tipo de paciente, então estou sempre aqui, ó, estou sempre atendendo, sempre diretando, mas não é bem assim que funciona. Não é bem assim, a gente fica nessa ilusão, né, de querer atender de tudo, mas desse jeito a gente não consegue, é muito pelo contrário, a gente não consegue escalar o valor do atendimento, porque a gente não vira referência em nada. Até porque é impossível você saber tudo, você estudar e ser verdadeiramente bom em resolver todos os tipos de problema. É impossível. Você vai ser mediano em tudo, e você vai sempre estar recebendo valor mediano também, tá bom? Então tá aqui, ó, preço básico garantia e tudo mais. Isso aqui, pessoal, isso aqui, obviamente foi uma imagem de IA que eu gerei, mas tem uma história bem bacana. Eu sou de Sete Lagoas, Minas Gerais, cidade de 70 quilômetros de Belo Horizonte, Contagem e Betim. Tem uma fisioterapeuta aqui na minha cidade, que ela estava em Contagem num evento, e ela viu uma faixa escrito desse jeito aqui, ó, fisioterapia, só que era escrito mais assim na horizontal, né. Fisioterapia, 15 minutos, barra R$ 1. Não tô brincando. Eu não achei essa foto, porque ela postou no feed, só que ela excluiu. Ela deve ter a perfil profissional dela e tal, ela postou com como fosse uma nota de revolta, né, só que ela deve ter achado que passa uma imagem ruim pra ela, até porque ela se divulga naquele perfil de Instagram, né. E eu pedi pra ela mandar a foto, só que não deu tempo até a montagem da aula e até agora a live começar. Mas era literalmente isso aqui, ó, é cenário muito parecido, mas era fisioterapia, 15 minutos, R$ 1. R$ 1, pessoal. Pessoal, o drops da Bala House, hoje em dia, não é R$ 1. E a pessoa vender 15 minutos, ou seja, R$ 4 a hora da pessoa, R$ 4. Isso é muito, muito louco isso. E o que que essa pessoa vai fazer em 15 minutos com o paciente? Não consegue dar bom dia, ou nem dar bom dia, dá nem para oferecer o café para o paciente, né, já é uma loucura. É uma loucura isso aqui. E realmente não, obviamente essa foto é uma reprodução que eu fiz, né, mas existe isso aqui. Eu descobrindo, eu vou mandar no grupo lá do evento, para todo mundo ouvir, tá. E o paciente só busca fisioterapia depois de ser encaminhado. Porque igual eu falei, o pessoal não sabe o que que a nossa profissão faz, tá. Ele não sabe. R$ 1, que absurdo, é isso mesmo. Tem um delay aqui, eu já passei já, mas é isso mesmo, R$ 1, é uma loucura. R$ 1, 15 minutos, né, R$ 4 a hora aí.
Sei nem o que que eu gosto muito nem de pensar nesse assunto aí, é complicado. Mas é o pessoal que tá na guerra do genérico, de querer vender fisioterapia. E mesmo assim, ninguém olha ali e fala: "Não, eu preciso de fisioterapia". Sabe por quê, pessoal? Porque o paciente, ele pensa isso aqui, ó, ele acorda de manhã travado, sensibilizado, com alguma função dele comprometida, ele pensa isso aqui, ó: "Até quando eu vou sentir essa dor?". Isso que ele pensa, isso que ele pensa. Vocês concordam que esse paciente aqui, ele precisa de fisioterapia? O paciente, vamos supor que tá com a mão na lombar aqui, eu imagino que tá com a dor lombar, só de olhar para ele possivelmente precisa. Lógico, se ele tiver nenhuma red flag, nenhuma fratura, síndrome da claudiquina, né, coisas de patologia grave, condição médica grave, que a gente tem que caminhar para cirurgia, né. Se não tiver nenhuma dessas coisas, esse paciente automaticamente, nossa profissão vai conseguir fazer bem para ele, automaticamente. Mas ele de manhã cedo, ele não vai acordar pensando que precisa de fisioterapia. Ele vai acordar pensando até quando vai sentir essa dor. Aí ele vai onde? No posto de saúde pegar a medicação, com o médico. Aí de lá, ele vai fazer um exame. De lá, ele vai no ortopedista no neuro. De lá, ele vai receber um encaminhamento para fisioterapia. Fisioterapia. Sabe como que a gente consegue quebrar esse ciclo e fazer esse paciente chegar na gente muitas vezes antes de ir no médico? A gente oferecendo a solução para ele. A gente entendendo que acordar de manhã travado é péssimo, que a dificuldade dele de calçar o sapato de manhã cedo para ir trabalhar, de não conseguir entrar no carro direito, e falar: "Ó, eu aqui, ó, eu consigo te ajudar. Quando você faz isso", e ainda mostra: "Ó, eu aqui consigo te ajudar, ó", igual o senhor João que estava com a mesma coisa aqui, ó. E mostra lá na rede social, mostra por algum motivo, né, ou ele conhece alguém que passou pelo nosso trabalho, né. A partir disso, o paciente chega na gente. Quando esse paciente chega na gente no primeiro contato, que a gente é profissional de primeiro contato, então 90% dos meus pacientes chegam para mim antes de passar pelo médico. 90%. Devo atender por volta de 25 pacientes diferentes por mês. 25, mais ou menos. Desses 25, 22 chegam de primeiro contato. 20 a 22 chegam de primeiro contato. É um absurdo, tá? É o absurdo que eu falo é a quantidade, né, é muito bom. Pra mim, inclusive, fico muito satisfeito. Mas por quê? E ele não chega pra mim falando assim: "Renan, eu preciso de fisioterapia". Não, ele chega pra mim falando assim: "Renan, eu tô morrendo de dor nas costas, eu tô com a dor lombar que tá me atrapalhando a treinar, que eu não consigo brincar com meus filhos, e eu preciso ficar sem ela. De tanto que eu comunico, resolvo esse tipo de problema". Tá, então não tento vender fisioterapia. Se você for lá na minha rede social do consultório agora, você não vai ver lá falando: "Ah, fisioterapia", a palavra fisioterapia nem aparece direito, tá bom? Então, primeiro erro e o principal não, os 2 são principais, aí vocês vão ver o próximo também, vocês vão entender. O que o fisioterapeuta comete é de tentar vender a fisioterapia. A gente tem que vender a solução. O paciente só busca fisioterapia depois de encaminhado. Antes disso, ele nem sabe que a fisioterapia pode ajudar ele, tá? E aqui é um exemplo bem bacana, ó. Ninguém vende o nome da profissão, já repararam? O médico, tá, ele forma, vai fazer os plantões dele ali, "Ah, o médico é diferente, Renan, nossa, ele é tudo mais fácil para o médico, fisioterapeuta é o coitado, nossa, tudo é mais fácil para o médico, o plantão do médico 12 horas, paga R$ 1.500, não, é muito mais fácil ganhar dinheiro e tal". Em algum momento, ele vai ter que sair daquela vida de plantão se ele quiser escalar o negócio dele. Vai ter que se especializar, buscar uma residência, e ele vai ter que criar um consultório dele ali, né. Se ele quiser sair do convênio também, ele vai ter que não vender a medicina. Ninguém coloca vê o perfil de um médico, no Instagram, por exemplo, e tá lá na bio dele, medicina, mas se pega lá o perfil do fisioterapeuta, tá lá, fisioterapia domiciliar, sem especificar nada. Não dá, não tem, porque o médico ele vende a resolução do problema dele.
Se ele for um ortopedista, ele vai buscar se especializar seja em algum segmento, uma parte do corpo, na coluna, no joelho, no quadril, ele vai vender a solução dele, né, para o problema de quadril, joelho e coluna, seja uma infiltração, seja um procedimento cirúrgico, né? Medicação, que é o jeito que o médico consegue resolver. E a gente vai vender o que? O retorno à função, né? A nutricionista, ela não vende a nutrição, ela vende o emagrecimento. A nutricionista vende o emagrecimento, vende o bem-estar para o atleta, se for voltar ao esporte, vende a recuperação da autoestima para aquelas nutricionistas que atendam, particularmente pós-maternidade. E o educador físico também não vende educação física, ele vende a performance, o emagrecimento, a hipertrofia, né? O desejo pessoal, o cara que quer contratar um personal, ele quer ficar, o cara que é marombom, quer ficar gigante. O cara que é mais gordinho, ele quer emagrecer. O cara que é atleta quer melhorar performances, seja no esporte deles, na corrida, no futebol, tudo mais. Então, por que só o fisioterapeuta insiste em vender a fisioterapia? Todas as profissões vendem a, a resposta do problema, a solução, mas o fisioterapeuta quer vender fisioterapia. É um erro grotesco. A gente tem que vender o quê? O que o fisioterapeuta faz, pessoal? O retorno àquela função que está comprometida ou que se perdeu. Função. Se for um fisioterapeuta pélvico, é a questão de continência urinária ou fecal. A continência, né? Vender a continência para que a pessoa que não está em continência. Se for, ou então uma disfunção sexual, né? Então vender o paciente voltar a ter relação sexual sem dor. Vender o atleta, vou vender para o atleta voltar a fazer seu gesto esportivo e ter performance no seu esporte sem dor, sem que nada te atrapalhe, tá? É isso que a gente tem que vender. Agora fez mais sentido. Quando a gente comunica, então o problema é que a gente trata mais fácil que o paciente buscar. Isso. É quando a gente comunica o problema que a gente trata, é mais fácil o paciente buscar. É mais fácil para o paciente buscar o fisioterapeuta antes do médico. É isso mesmo. Tá bom? Então, a partir de hoje, quem tá aqui, ó, parar de vender fisioterapia, hein? Antes não sabia. Agora sabe. Agora virou compromisso, hein? E o segundo erro, clássico também. Todo mundo faz ou já fez. Quem não faz hoje, já fez um dia. Tem certeza. Ó, atendimento por sessão. Vender sessão. O que quer dizer isso? O paciente chegou, fazer sessão é R$150. Toma. Vai embora. Próximo atendimento, R$150. Toma. Vai embora. Próximo atendimento, R$150. Isso é errado. Isso é um erro grotesco. Isso é um erro bizonho, pessoal. Tô usando palavras aqui, isso é um erro bizarro. Isso, tá? Mas isso tá tão, tão enraizado na nossa profissão que joga a gente, lá para baixo. Isso que não existe em mais nenhuma profissão. Ninguém compra nada referente à prestação de serviço parcelado, tá? Ninguém compra nada parcelado. Não tô falando de parcelamento de cartão, não, tá? Tô falando de pagar por microetapas. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque isso traz pouca previsibilidade, não pouca recorrência, falta de segurança para a gente. Aquele mês que a gente ganha bem, depois ganha mal, aquele negócio esquisito. Tá? Ninguém resolve o problema do paciente em uma consulta, só um atendimento. Isso é fato. É impossível. Eu bato na mesa que é impossível resolver 100% um problema em uma consulta, um atendimento. É impossível. Então por que a gente vende um atendimento só? Isso é ruim para a gente. Tá? O paciente mesmo, ele não entende o início, o meio, o fim. Aí o que acontece? Esse paciente melhora 50% e casca fora. E fala, eu vou ficar aqui, não acaba esse trem nunca.
Ele não entende o início, meio e fim. Todo dia eu venho aqui, é R$ 150, eu volto, mesma coisa. Vem R$ 150, volto, mesma coisa. Vem R$ 150, volto, mesma coisa. Vem R$ 150, melhorei um pouquinho, micropassos que o paciente dá. O paciente precisa ter consciência que o tratamento dele tem etapas. Pessoal, vou até ficar a tela toda aqui, ó, que é muito importante isso aqui, ó. Nem existe lugar nenhum no mundo que você vai e, por exemplo, o exemplo mais clássico, todo mundo já passou. Foi no dentista fazer uma limpeza. Nessa limpeza, profilaxia, tá? Nessa limpeza foi constatado ali uma possível cárie. O dentista te mandou fazer a radiografia para retornar. Fez a radiografia, cáries tranquilas, não vai precisar fazer canal, levar para endodontia lá e tudo mais. Beleza. Mas duas cáries. São duas cáries, beleza. Vai passar lá na recepção, duas cáries, R$ 300 cada, R$ 600. E não vai falar que você quer tirar uma cárie só? Vamos tirar uma cárie só, você fica com a outra aí, mês que vem você tira. Isso existe? Isso não existe, pessoal. É R$ 600, é crédito, débito ou dinheiro Pix. E tá lá, ó. É isso. É o procedimento, é o tratamento todo, tá? Eu tô olhando para aqui porque eu consigo ver o chat, consigo ter o retorno da live, se tá tudo bem, tá? É o retorno todo. Faz sentido? Eu tô mexendo com obra aqui agora, vou começar a mexer com obra, né? Uma amiga minha que é arquiteta tá fazendo o projeto do meu novo consultório, né? Estou me mudando, processo de mudança, aquela confusão toda, né? Essa amiga minha que é arquiteta, ela fez o projeto do consultório. Recepção, banheiro, entrada, jardim, consultório, tudo mais. Chegando lá, eu paguei ela para fazer o projeto, certo? Ela me entregou lá, projeto na planta, parte hidráulica, parte elétrica, plantas de demolição, coisa que eu nem sabia que existia lá, coisa de vigilância sanitária lá, a parte de decoração interna, ó, entregou na minha mão tudo, valor cheio. Existia falar assim, não, Renan, hoje, vou fazer para você aqui, ó, só a parte hidráulica do consultório. Aí fala para dar, isso aqui ficou 150. Aí daqui 2 dias eu volto. Ô, Renan, hoje é só o banheiro. 150. Então, hoje é só a parede lá de fora. Aí ia ficar mais barato, 80. Não existe isso. É o trabalho completo. É o início, meio e fim. Não existe lugar no mundo que a gente vai e a gente não tem o serviço completo realizado. Aliás, desculpa. Se a gente vai e a gente não faz o pagamento do trabalho completo, mesmo que se for um trabalho de um dia, como por exemplo cortar cabelo. Cortar cabelo é por atendimento, mas eu chego lá e saio cabelo cortado. Acabou o serviço. Agora nós não. Nós não. A gente vai fazer uma reabilitação de LCA 6 meses. De um atleta joga para 8, para ele voltar com 5% de simetria para o esporte dele. Aí tem que chegar lá para essa pessoa, vou voltar a apresentação aqui, para essa pessoa aqui, ó, torcer o joelho, jogando bola, entender o que está acontecendo com ele, para ele não parar o tratamento ou ser negligente, você tem que virar para ele e falar, ó, primeiro mês, ganho de mobilidade, barra estabilidade. Segundo mês, começar a trabalhar a força, cadê cinética aberta. Terceiro mês, ele vai para fechada, depois vai para pliometria, depois vai retorno à função, gesto esportivo. 5 fases de tratamento, vai ser isso aqui. Você começa esse tal dia, termina tal, esse tal dia termina tal dia termina tal, tal, tal. Vai vir 2 vezes por semana. O valor é esse, tá? É crédito ou débito ou Pix? Ah, Renan, o paciente não vai pagar, não. Gente, o paciente fez vaquinha. O atleta amador e fez vaquinha para pagar ortopedista especialista em joelho caro. E fez vaquinha para pagar R$ 30.000, R$ 40.000 na cirurgia particular. E não vai pagar R$ 5.000 no EDCA, R$ 6.000 no EDCA. Numa reabilitação do EDCA que vai voltar pronto para o esporte. Lógico que vai. Ah, mas não vai. Vai. Se você fizer do jeito certo, vai. Vai por mim. Tá? Então, quando o paciente não entende início, meio e fim, ele vai abandonar. Ele vai abandonar. Isso aí, ô Karine, nem existe, tá? Isso aí eu não vou nem. Os próprios médicos encaminham a quantidade de sessões do paciente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Que quem faz a fisioterapia, quem faz o processo de reabilitação, que sabe reabilitar é o fisioterapeuta.
Então, se o médico faz isso, ele já tá ferindo a ética ali, né, do trabalho multidisciplinar, com certeza. Eu não encaminho o meu paciente com dor nas costas já falando a medicação que eu acho que ele deve introduzir no tratar meu paciente. Então, se ele faz isso, ele tá sendo antiético. Vou falar até vocês me perdoam a palavra, mas é foda, galera, é foda. Porque agora isso aí que a Karine falou, ó, tirar da cabeça do paciente isso aí é complicado, tá? Complicado. Mas a gente tem que ter um bom processo, explicar tudo direitinho, pra gente ter segurança. Mostrar que a gente é autoridade no assunto, que ele não tá desamparado, né? Ah, Renan, mas o paciente não vai comprar, vai achar caro, eu não sei vender. E eu sei quão difícil é isso, vocês podem ter certeza disso. Vender o tratamento, falar o valor, falar, virar paciente e falar, vai custar 1.500, R$ 1.000. É, falar esses valores grandes é difícil. Sabe por quê? Porque a gente não quer parecer vendedor, né? A gente não quer parecer que a gente está se importando mais com o dinheiro do que com a saúde do paciente. A gente não quer parecer isso, né? E é complicado mesmo, tá? A gente quer o resultado para aquele paciente. Não ficar parecendo o vendedor da Casas Bahia aí, não. Com todo respeito, o vendedor da Casas Bahia, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, um vendedor mais descarado, né? Mas, pessoal, justamente para a gente querer o resultado, a gente tem que vender para esse paciente. Porque quando o tratamento dele tem início, meio e fim, ele não abandona quando ele tem 60%, o resultado dele vai lá para cima. E quando o resultado dele vai lá para cima, o nível de satisfação dele vai mais ainda. E quando o nível de satisfação dele vai mais ainda, ele vai falar de você, vai falar quem me ajudou a voltar a praticar meu esporte, quem me ajudou a voltar a conseguir trabalhar sem dor foi o doutor fulano. Top ele. E é por isso que a gente tem que vender para ele. Pra gente ajudar ele, a gente tem que vender para ele. Porque ele não entende. E ele não estudou o que a gente estudou. Aí ele vai melhorar um pouquinho e vai parar. E não adianta o que a gente falar para ajudar ele. Ele não vai voltar. Aí ele vai piorar de novo, vai dar alguma coisa errada. Se for pós-operatório, vai perder a cirurgia dele. E quem que não resolveu o problema? Você que não resolveu o problema, porque você ficou com medo de vender para ele. Você que não resolveu o problema. Fica como errado ainda. Acontece, né? Acontece. Mas que é raro, mas acontece com frequência, né? Então a gente tem que lidar com esse tipo de coisa, tá? É justo, pessoal, é justo que a gente cobre pelo nosso trabalho. Então o valor assusta, mas o paciente quando ele senta na sua frente, ele está disposto a cuidar da saúde dele já. Ele já fez o mais difícil, que é pegar o celular dele, ó, quer pegar o celular dele e ligar para você e falar, doutor fulano, agenda para mim aí uma avaliação e tal. Quando ele fez isso, ele já deu o primeiro passo mais difícil. Ele já deu o primeiro passo para cuidar da saúde. Basta você falar como é o processo, tá bom? E justamente para a gente querer o resultado, o bem dele, a gente tem que vender para ele, tá? E isso é possível, pessoal, tá bom? Isso é possível. Aqui são os valores de Pix, um exemplo, né? De alguns valores que eu recebi de tratamento. Tratamento aqui de 5 consultas, 972. Tratamento aqui de 4, 4 atendimentos, 750. Paciente pagando em dinheiro, isso aqui eu fiquei assustado, tá? Esse dinheiro, particularmente, não é o que eu recebi a primeira vez, não. Mas quando eu recebi a primeira vez, eu tinha 2 meses de atendimento. Isso, foi no início de agosto, tipo assim, dia 2 de agosto. Eu tinha 2 meses trabalhando com fisioterapia. O paciente me sacou R$ 900 do bolso por 5 atendimentos e colocou na minha mão. E eu, sei lá, eu acho que eu não pegava em dinheiro, devia ter 5 anos, porque eu só usava depois que criou o Pix, já era, né? Criou o Pix, nunca mais andei com dinheiro, nem com carteira, só com celular. Aí eu falei: "Caraca, tem gente que usa", meu primeiro pensamento foi: "Caraca, que tem dinheiro". Segundo pensamento: "Nossa, tem gente que usa dinheiro ainda". E usa, viu? E usa, tá? Então é possível, é possível. Você fala que não é possível, não é possível. Você já ofereceu?
Você já fez a proposta do tratamento do paciente? Tá? Então, a partir de hoje, igual eu falei com vocês no início da live aqui, pessoal, vocês não tinham culpa por não saber disso. Até, ó, tem 40 minutos de transmissão, até 50 minutos atrás, vocês não tinham culpa. Agora, se vocês continuarem fazendo, vocês têm culpa. Tá? Oferece, não fica com medo. Não fica com medo. Monta estrutura, passa confiança, estrutura o tratamento do paciente, fala com ele, fase tal, fase tal, fase tal. Tá bom? Beleza? Igual eu falei, um EDCA, pô, mobilidade, estabilização, ganho de forças, cadeia cinética aberta, fechada, pliométrico, função ou gesto esportivo. Estabiliza em fases, para ele ter noção da jornada dele, do caminho dele. Para ele não sair de lá um dia meio assim e falar assim, nossa, não tá me ajudando. Não, ele vai falar, nossa, não, o doutor lá falou que é assim mesmo e daqui a pouco eu vou estar 100%. Muda a cabeça do paciente, o paciente não fica desanimado, tá? Então, é possível, é possível. Se eu consigo, por que que você não vai conseguir porventura? O que que eu tenho de melhor? Nada, nada. Tem muita gente que consegue, tá? E eu não sou a maior referência, não. Tem muita gente ganhando muito dinheiro por aí, pessoal, com fisioterapia. E tem muito fisioterapeuta falando que fisioterapia não dá dinheiro, né? Hoje, eu vi uma mensagem do fisioterapeuta que eu conheço, da cidade de 20 mil habitantes, pessoal. A cidade chama Perdões, em Minas Gerais. 20 mil habitantes a cidade. O cara, no consultório dele, ele e uma secretária, fechou o mês de março com 168 mil reais. Ele e a secretária. Hoje, ele pegou, nem vou nem dar muito detalhe sobre a vida, não, mas dá, é possível. Tem muita gente que consegue. Só precisa da estratégia, do caminho certo, tá? Do caminho certo. E se isso fez sentido para vocês, tá? Esse é o tema da próxima live. Vou abrir a câmera aqui. E se isso já fez sentido para vocês, por algum motivo, vocês não perdem por esperar na quinta-feira da semana que vem, onde eu vou abrir a caixa preta e vou te falar o passo a passo para você começar do jeito certo na fisioterapia, sendo bem remunerado e sem se matar de trabalhar. Tá? O que você faz quando o paciente pede desconto? Tem muita dificuldade em vender tratamento. Qual que é a melhor estratégia? Se o paciente pediu desconto e ele possivelmente não viu o valor que você tem que oferecer para ele, tá? Às vezes acontece, às vezes acontece, né, do paciente pedir desconto, mas você tem que, você tem que ter um processo de vendas, né? Você não vai chegar e fez a avaliação, ah não, aqui vai ficar R$ 1.000, pronto. Não, você fez a avaliação agora. O que está acontecendo com você é X, Y, Z. Isso acontece porque A, B, C, D. Conhecimento. Parte técnica tem que estar dominada. E passar segurança a isso. ABCT. Para você ficar melhor, é EFG. Nas fases GH, entendeu? Vai falando as fases tal, tal, tal. Você conseguir voltar a fazer X coisa, tá? E a partir disso, chega lá no. Gera valor, né? Faz ele entender o porquê que ele precisa do tratamento. Tá bom? E naqui, ó, tô mostrando a live, a tela aqui, achando que vocês estão vendo. Então, mas na quinta-feira da semana que vem, 7 dias, nosso grande evento, hein? Vocês não perdem para esperar, vai ser muito bacana, tá? Vai ser muito bacana. E a próxima live de aquecimento vai ser como aumentar o número de indicações dos pacientes. No dia 7/4, na terça-feira, 2 dias antes do grande evento aí, a gente vai falar sobre aumentar o número de indicações dos pacientes. Tá bom? Parte de encantamento, muito importante também. Você vai ensinar o processo de venda na live de 9/4. Muito mais do que isso vai ser o passo a passo, a jornada
você ter noção da jornada inteira, tá bom? Porque a venda é um pedaço, pessoal. A venda do tratamento é isso aqui. É um tijolo do caminho. É um passo do caminho, tá? Por que que o nome do evento vai ter aqui no próximo slide, ó. Chama o primeiro passo. Porque é justamente para você que às vezes está perdido, não sabe por onde começar e vai começar e vai ter a noção dessa jornada. Vai ter um mapa para seguir, finalmente, né? Um mapa para seguir, o caminho que alguém já trilhou vai estar descrito ali para você. Não só um passo de vendas, mas um passo de um monte de coisa, né? Da captação, marketing, vendas, processos. Vai ser muito bacana, muito bacana. Então fiquem com Deus, todo mundo. Um ótimo final de semana e feriado para vocês. Que Deus abençoe muito, tá? E estamos juntos, tá? Obrigado pela presença de vocês aí, tá bom? Com a musiquinha aqui e valeu. E cadê? Ó. Valeu, falou!